Vai começar o podcast do Brazilian Times. Bom dia, ouvinte da Rádio Brazilian Times. Nós estamos começando mais um episódio do De Frente com Elas. E hoje está comigo Síbia Keila, Amora, Gabi e Amora, minhas colegas de microfone hoje. E nós vamos receber uma mulher que é natural de Campo Grande, nascida em Campo Grande, porém criada na Grande São Paulo. Uma mulher que representa a força de guerreiras. Gente, não é xirra, não. É força da mulher brasileira, viu? Bom, e ela veio do Brasil para o mundo, que enfrentou muitos desafios ao longo da sua vida, de construir uma carreira aqui nos Estados Unidos com resiliência e fé. Né, conseguiu aí se refazer depois de uma infância com muitas dificuldades. Teve várias experiências também em Portugal. Tem muita história que vamos descobrir. Quem é? Neila Mócia, mãe de 3 filhos, empreendedora nos Estados Unidos, vem compartilhar com a gente essa emocionante história de superação, desde a sua infância difícil no Brasil e passando aí por várias experiências até o começo de uma nova carreira aqui na terrazinha do Tio Sam, na terra das oportunidades. Bom dia, Neila. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos quebrar o gelo. Vamos falar de novo. Muito sério, né? Que negócio, gente. Vou perguntar de novo, que a Neila estava um pouquinho... Bom dia, Neila. Bom dia. Quer beber uma aguinha, Neila? Vou beber uma aguinha. Relaxa. Bom, prepare-se para uma conversa que é com humor, mas é uma conversa profunda, porque vai te inspirar, vai fazer você ter novas esperanças, porque nem sempre as dificuldades do começo da vida pode ser aí empecilho para o seu crescimento, né? Curta, compartilhe e acesse a live do Facebook do Brazilian Times e participe com a gente aí nessa entrevista de hoje. Neila, nós já falamos aqui no início que você teve uma infância difícil. Né? E que mesmo com esse seu início de vida, você não se abateu, você não deixou a peteca cair. Conta um pouquinho pra gente por que sua infância foi difícil, como que foi essa trajetória conturbada. Bom, eu fui criada dentro de um lar totalmente sem estrutura, sem estrutura de todos os lados. Então, minha mãe separou do meu pai, a gente éramos pequenas, né? Eu tinha, na época, 5 para 6 anos. E minha irmã caçula tinha, acho que 2 anos para 3. E minha irmã mais velha tinha 10. Então, fomos criadas... minha mãe tinha que trabalhar e a gente tinha que ficar em casa. Só que a minha mãe, por tudo que já passou também, a vida dela também não foi fácil. Então, ela não tinha uma certa maturidade e desenvolvimento emocional para criar 3 filhas sozinhas. Uhum. Então, ela criava da maneira como ela sabia. Só que nisso, nós 3, tanto eu como as minhas irmãs, sofremos muito na infância. Minha infância foi muito, muito sofrida. Falta de várias coisas. Até, tipo, minha mãe, na época, trabalhava. Ela que tinha que sustentar a casa e nós 3. Então, a gente foi criada praticamente sozinha. Né? Fomos criadas por si só. Minha mãe só chegava em casa no final do dia. Então, minha infância, assim, resumindo, foi uma infância um pouco... Conturbada, né? Conturbada, sim. E aí, com quantos anos você saiu de casa? Eu saí de casa, faltava 2 meses para me completar 15 anos. Uau. Você tentando já mudar Sim, essa realidade. Eu conheci o pai da minha filha mais velha. Eu tinha 14 anos quando eu conheci ele, a gente começou a se envolver. E eu saí de casa, faltava 2 meses pro meu aniversário, quando eu saí de casa. E aí eu fui vivi com ele até os meus 23 anos. E depois eu vivi minha vida solo. Bom, vocês estão vendo que a dificuldade inicial da vida da Neila não foi um empecilho para ela buscar os sonhos dela. E antes de a Síbia e a Amora continuar aqui, eu quero cumprimentar Eliseu e Roberta. Muito bom dia para você. Robertinha. Jéssica,
Bom dia, Jéssica. Jéssica, é para você estar fazendo o teste, não é para você estar... Ai. Jéssica disse que não vinha hoje porque tinha um teste para Olha, fazer. Ai, Ó, tá fugindo do trabalho, tá? E temos aqui Maurício de olho na gente também aqui, fazendo todo esse trabalho ali na mesa, né, e nos auxiliando. Obrigado por vocês estarem acompanhando. E é isso, Elisângela Brito, participe, gente. Se vocês quiserem conhecer a Neila e quiser fazer pergunta, a gente para as nossas, né, meninas? É aqui. verdade. Sim, com Se certeza. se for pertinente, a gente pergunta sim. Com você, Síbia. Vamos lá. Neila, você comentou agora, né? Respondeu que você veio de um lar totalmente disfuncional, Sim. né? Muito nova, você já saiu de casa, né? E querendo ser diferente, buscando algo diferente. E nessa saída aqui, você enfrentou também um abuso sexual. Sim, o abuso sexual, na época, né, minha mãe tinha que trabalhar, então, na época, o abuso sexual que eu sofri, eu tinha 4 anos de idade. Não. E a minha irmã mais velha, na época, ela que me resgatou da mão do abusador. Ela pegou ele me abusando sexualmente. E aí, eu não lembro, assim, muito bem como foi, porque eu só tinha 4 anos, mas algumas coisas ainda eu lembro. Tem na sua memória, Tem na minha né? memória. Sim. Sempre fica, né? Porque é um trauma muito grande, né? Sim. E como você conseguiu falar, né? Hoje você fala assim, vamos dizer, sem... Se expor, né? Como você consegue falar isso de uma forma leve, né? E o que você fez para superar esse trauma? Ó, primeiramente, minha mãe, eu falo que por muito tempo eu carreguei muita mágoa da minha mãe por muitas coisas que ela fez, mas hoje eu aprendi a perdoar minha mãe porque hoje eu aprendi que ela não sabia o que estava fazendo. Ela Então, fez o que sabia. o que ela fez, o que ela sabia, o que deram para ela de uma certa forma, né? Sim. Então ela só replicou aquilo que ela foi criada. Então, hoje, assim, nessa relação com a minha mãe, eu me desbloqueei. Eu precisei me desbloquear para coisas na minha vida acontecer. Porque eu acredito que há um círculo na vida de uma pessoa que cresce num lar desestrutural. Inconscientemente, a gente não percebe as coisas que acontecem. Mas acontece. O erro começa a se repetir, como se fosse um círculo. Então, eu procurei a perdoar minha mãe, né, a desbloquear isso. Maravilhoso isso. E hoje eu falo assim, natural. Antigamente era muito difícil. Às vezes até as pessoas perguntavam, Nina, sua mãe ainda é viva? Porque nem sobre a minha mãe eu não comentava com ninguém. Não tocava no Não, assunto. Era um não. bloqueio, Era um né? bloqueio, entendeu? Então hoje eu procurei desbloquear isso porque eu vi que isso me trazia alguns transtornos na minha vida. Com pessoas, em relacionamentos não só na área sentimental, mas também com amizade, em vários fatores da minha vida. Travava, né? Travava. Então eu procurei ajuda para desbloquear isso na minha vida. Eu sempre digo aqui, gente, você não é obrigado a carregar algo que você não sabe como cuidar sozinho. Em qualquer área, né? Seja emocional, seja financeira, seja familiar, de relacionamento. Não sei, não tá bom. Deus não quer para você ficar patinando no lugar. Ele veio te trazer vida em abundância. Isso em toda a área. Então, se você está ali e está infeliz, está te trazendo desconforto, busca ajuda. Você não é obrigado a fazer tudo sozinho e nem botar tudo em cima da Bíblia. Porque tem gente que põe tudo em cima da Bíblia. Deus vai arrumar, Gente, né? incomoda, Deus. né? Ou a culpa é sempre do diabo, E a né? gente não assume a própria E nem sempre a culpa é do responsabilidade. diabo, né? Então, Porque Deus deu A o livre-arbítrio. Que interessante. A mudança tem que Interessante partir da gente. é que você procurou ajuda porque você teve uma consciência, né? Sim. Olha, você enxergou um padrão que estava se repetindo, né? E a partir disso você teve uma consciência, depois você buscou ajuda, né? Tem gente que tem essa dificuldade de encontrar, de ter essa autoconsciência, né? Parar e olhar com sinceridade para a própria vida, para os próprios resultados e dizer, olha, isso aqui eu tinha na minha infância, eu tinha na minha família, isso não está me fazendo bem, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso ressignificar isso? Isso é lindo que você teve essa consciência, né? E falando de família, você cresceu entre Campo Grande e São Paulo, né? Sim. Fala pra gente como é que foi que a sua família ajudou, qual foi o papel da sua família nesses seus primeiros anos de desafios e de dificuldades, e se teve alguma figura em especial que
te deu um sustento, que te deu um apoio, que foi aquela figura central nessa jornada, no início da sua vida? Olha, com toda sinceridade, é assim, dentro do meu lar, tanto na casa do meu pai ou da minha mãe, eu não tinha estrutura familiar. Era, como eu disse, um lar totalmente sem estrutura. Agora, uma pessoa que eu tive uma base foi minha ex-sogra. O nome dela é Marlene. Ela, sim, ela, por mais que a gente tenha as nossas, né, teve as nossas desavenças quando foi o término do meu casamento com o filho dela, ela sim me deu a estrutura. Ela me ensinou algumas coisas que eu não tinha aprendido. Entendeu? Então, ela me deu uma base do que é realmente ser uma pessoa, ter uma casa, ser uma mulher, ter uma estrutura que eu não tinha na minha família, Ela te entende? ensinou uma referência. Sim, ela me deu ensinou uma referência. Isso, a palavra certa, ela me deu uma referência. Você acredita que, por exemplo, você ficou casada há muitos anos, mas você praticamente casou, era uma menina. Eu era uma menina. Né? Eu era uma Você menina. acredita que esse casamento tão cedo se dá ao ponto de você fugir da sua realidade? Sim. Porque antigamente muitas meninas se casavam muito cedo sem saber a questão da responsabilidade de um casamento. Né? Muitos queriam sair Pra sair daquela situação. daquela realidade. Mas eu acho que, na verdade, o que aconteceu comigo foi justamente isso. Como eu não tinha uma estrutura nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai. Meu pai, eu ia para casa dele em São Paulo. Meu pai era aposentado do Exército. Chegava lá, meu pai tinha vício da bebida. Então, ele bebia, ele destruía tudo dentro de casa. Aí queria bater em todo mundo, matar todo mundo e assim vai. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. E eu tinha 14 anos, vendo a possibilidade de sair daquilo ali. Então, muitas pessoas, hoje, não sei hoje, né? Uhum. Mas eu procuro, assim, fazer diferente com a vida dos meus filhos. Aquilo que eu não passei, eu não quero que eles passem, né? Então eu vejo que, na verdade, por mais que eu gostasse dele, mas foi um refúgio para mim sair daquele convívio que eu tinha. Isso influenciou na escolha do seu marido? De alguma forma ele era parecido com seu pai? Não, Não, totalmente diferente. totalmente diferente. É porque na psicologia, geralmente, quando você... Tá aqui a psicóloga, eu vou deixar pra ela falar. Não, Fala. pode ir. Por isso eu perguntei, o agente repele ou a gente repete, Aí, ó. né? Que bom, né? Busca semelhança, Que bom que né? você- O seu cérebro busca aquilo que você já conhece. Então, Bom, gente, para quem está entrando na live agora do Facebook da Rádio Brazilian Times, vocês estão assistindo nosso podcast, também o programa de rádio, porque tem o aplicativo que você pode baixar. E é um oferecimento da Rádio Brazilian Times, do Jornal Brazilian Times, que apoia esse programa. Também a Abramérica English School, que é uma escola de inglês, é uma escola de idiomas na cidade de Lowell, que está com as matrículas abertas. Você pode ligar 978-955-1054 e agendar sua aula experimental gratuitamente, fazer seu teste de nivelamento e acessar um nível maior na sua carreira aqui nos Estados Unidos. Eita. Bom, sua carreira, Neila, é marcada por várias mudanças significativas. Desde sua infância, você aprendeu a cuidar de si mesmo, né? Incluindo, vem aí, uma experiência em Portugal. Como que foi essa sua mudança para Portugal? Casou, separou, mudou para Portugal? Ou não? Você foi junto com seu esposo? Como que foi essa Não, mudança? Na época que eu sofri a separação do pai da Natália, eu fui para Portugal e vivi lá durante 5 anos. A experiência, assim, foi dolorida, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus porque de lá eu saí mais forte. Eu aprendi muita coisa, assim. Lá é totalmente diferente daqui, né? Lá a gente sofre preconceito por ser brasileira. Mulher lá sofre muito preconceito em Portugal. não sabia. Eu Interessante. sofri. É verdade. Eu sofri preconceito. Porque eu era nova, entendeu? Então, tipo... eu senti, assim, que a mulher brasileira sofre muito preconceito em Portugal. Tem quanto tempo isso? Foi em que ano? Eu saí de lá, eu vim embora pro Brasil em 2013, final de 2013. Foi lá que você iniciou seu interesse Sim, para empreender sim, design foi lá que eu de aprendi.
eu aprendi a fazer unhas, né? Lá eu aprendi a fazer um alongamento em gel. Aí eu voltei para Campo Grande, não trabalhava na área ainda. Aí lá na minha cidade começou uma febre em aprender alongamento de acrílico. Aí eu me interessei, eu trabalhava numa loja, me interessei e fui fazer o curso. E de lá até então nunca parei. Até hoje, já faz o quê? Vai fazer 14 anos agora. E hoje você tem a sua empresa, né? Tem E meu também- estúdio aqui também, que não foi fácil montar, né? Nós vamos chegar lá. Mas Uhum. foi eu que entrei na pergunta de alguém aqui, eu acho. Ah, confessar, confesso. Mas quais foram aí os principais desafios que você enfrentou nessa mudança, além do preconceito? Aí você mudou para mudar. E aí você teve que voltar para o Brasil. Voltei porque eu já não aguentava mais. Eu tinha deixado minha filha pequena, né? A Natália, que hoje vai fazer 20 anos. E aí, por vários fatores, me fizeram voltar. Não queria mais, não me via mais em Portugal. Mas foi uma experiência Foi boa, uma experiência né? boa, sim. Aprendi muita coisa, né? Aprendi a ser forte. Eu era muito chorona. Qualquer coisa me deixava para baixo. Qualquer coisa me entristecia. E não, lá você tem que aprender a ser forte. É uma experiência transformadora, né? Deixar Lá. o nosso país, a nossa cultura. E quando eu cheguei em Portugal, eu tinha 23 anos. Uau. E olha, eu tô ouvindo a sua história aqui, né? Quantas mudanças, né? Você pequeno já saiu de casa para casar, depois você mudou de estado, depois você mudou de país, né? E novamente, depois você volta e, como diz assim, respira e fala, aqui ainda não é meu lugar, eu quero mais. Sim. E toda essa experiência toda, o que te fez vir para os Estados Unidos? Isso que eu quero saber hoje. Olha, o que me fez vir para os Estados Unidos foi que... O dólar, fala. Bom, Pode responder. desde a minha infância, eu tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, mas nunca tinha coragem. Era o E aí, ideal. né? Sempre. Quando foi para mim ir para Portugal, eu queria ter vindo para cá e fui para Portugal. Enfim, o que me fez vir para cá, estar aqui hoje nos Estados Unidos, foi que eu fali. Eu entrei em falência lá porque eu cheguei a um patamar lá na minha cidade que eu montei um estúdio de unhas. Tinha várias pessoas trabalhando junto comigo. E eu não saía da área do fazer ali. E eu não conseguia cuidar da parte administrativa. Você ficava no operacional Sim, e não e a ia parte pra administrativa gestão. ficava para trás. Então, foi vários fatores de erros, entendeu? E aí foi aonde eu entrei em sociedade. E essa sociedade não deu certo. Aí eu fui para outro local sozinha. Aí também depois fiz outra sociedade, não deu certo. Foi aonde que eu quebrei. E a única alternativa que eu tinha na época, que eu já tinha tirado visto para os Estados Unidos quando eu vinha para cá, já tinha 2 anos. Porque eu tinha tirado há 2 anos atrás, antes da minha vinda, para vir aqui para os Estados Unidos, para vir numa feira que tem, uma feira de cosméticos, que engloba todas as áreas da área de beleza, que tem em Las Vegas. E aí, por cargas d'água, eu tirei o visto e trabalho, acabei que não vim para a feira. E tava lá, tinha o visto lá já há 2 anos. Uau. O E projeto, aí, a sementinha estava lá. sim, já É. tinha o visto já. E aí, quando eu me vi no meio desse problema todo que estava a minha vida, eu falei, bom, eu vou para os Estados Unidos, seja o que Deus quiser. Só que o meu maior desafio foi deixar os meus filhos para vir para cá. Qual a Esse foi o idade meu que maior eles estavam desafio. já? Bom, a minha filha na época, a Natália tinha... Bom, a Natália tinha 14, o João Guilherme tinha 5 e a Maria Fernanda ia fazer 4. Ai. Babies. Que dor, Todos hein? pequenos. Então esse foi meu desafio. Meu desafio maior foi ter deixado eles. Uau, e você chegou aqui, começou de novo, Sim. sozinho ou com alguém? Sabia Cheguei- inglês, não sabia? Não, Como é que não foi? sei. Não sabia Não sei, inglês? Até hoje tô lá, corro da Denise da escola, mas esse ano, em nome de Jesus, eu vou voltar. Aê! Da turma, tá, gente? Ó, quer aprender inglês? Escola da Denise, da América. Eu indico todas as minhas clientes lá pra América. Realmente. Por falar de apoio aqui, vamos falar da nossa gratidão e apoio ao Brazilian Times, porque se não fosse esse espaço e os nossos queridos aqui, nós não estaríamos aqui
Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo pelas ondas da Rádio Brazilian Times, para vocês que vão assistir a gente depois. Quero fazer uma pergunta rapidinho. Você já disse eu te amo para alguém hoje? Vocês já disseram eu te amo para alguém aqui hoje? Vale para todo mundo aqui no estúdio, produção, everybody. Tem que responder? Pergunta retórica. Só lembrando vocês, a gente tem muito pouco tempo nessa terra, a nossa vida e nosso tempo é muito precioso. Pensa nisso. Fala eu te amo, fala um I love you, je t'aime mon amour. Hoje para alguém vai fazer essa pessoa se sentir amado e você também exalar essa energia de amor. Eu tô sentindo muito amor hoje, né, gente? Vocês me conhecem, de vez em quando, eu né? abraço. Não tem como abraço de 40 segundos. Isso mesmo. Mais um patrocinador nosso é Cubo Building Consulting. Você que é General Contractor, você que é construtor, precisa de uma consultoria para pegar os seus permits, precisa de assessoria para pegar os seus permits na prefeitura, resolver alguma pendência com o Building Department, resolver alguma pendência com os inspetores da sua cidade e gestão de construção. Se você é developer, se você é empresário, se você investe em imobiliário, se você constrói ou faz flips de casa, precisa de uma pessoa licenciada, você precisa de uma companhia licenciada para tratar de toda a burocracia e fazer a gestão da sua obra do início ao fim, ainda que seja um flip, ainda que seja uma nova construção num lote vazio ou demolição completa. Fala com a gente na Cubo Building Consulting. E sou eu, essa moçoila que vos fala, que vou vos atender, ok? Passando aqui para nossa próxima fase. Neila, quando você chegou nos Estados Unidos, você se deparou com uma situação, mais uma vez, de imigrante, né? Mais uma vez você era imigrante, mais uma vez num país diferente, né? Com uma cultura totalmente diferente, com uma língua absolutamente diferente. Quais foram os desafios que você teve aqui nos Estados Unidos? Porque você já falou pra gente dos desafios em Portugal. Quais foram essas dificuldades, esses degraus que você teve que trilhar aqui para superar esse novo choque, né? Porque é um choque também, porque a gente considerando Portugal é uma língua mãe, né? E a gente considerando Estados Unidos é tudo muito diferente, extremamente diferente, inclusive o clima. Como é que foi isso? Olha, pra mim a dificuldade que eu tive quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, não senti tanto, porque como eu já tinha morado fora, né? Então, a língua. Acho que o único desafio, qualquer imigrante chegar aqui, o baque que dá, é a língua. E em questão, tipo, de trabalho, essas coisas, pra mim o importante era eu ter um trabalho. Não me importava se eu tinha que limpar, se eu tinha que fazer unha. Eu nunca fui de ter medo dessas coisas, não. Mas eu acho que o mais dificuldade que eu tive aqui, a dificuldade foi a língua. E os primeiros trabalhos que você foi na área da limpeza. Aqui? Você não chegou casinha, né? Não fui chegando fazendo unha aqui, não. Vai chegar aqui já chegando. Hoje em dia eu vejo que tem gente, não que eu falo assim, as pessoas não merecem. Não, merecem sim. Cada um chega, cada um acha que tem que viver a sua história. Mas eu cheguei aqui limpando casa, trabalhei limpando building de apartamentos, limpando o mercado de madrugada. E como é que era o VEC? Conta pra mim, como que era o VEC? Aqui, ó, nas costas. Aqui, carregando nas costas, limpando building de apartamento. Eu usei muito aquele das costas. E bem quando eu cheguei final de 2019. Então, eu peguei o começo da pandemia aqui. Então, eu trabalhei fazendo desinfecção de building, de apartamento, de mercado de madrugada. Então, era isso. E nisso eu ia intercalando, que eu ia divulgando meu trabalho nos grupos de bazares, no Facebook. E eu conseguindo ter uma cliente ou outra, e foi assim que eu consegui. Passando, né, a informação e buscando mudar também, desde o início a sua realidade. Sim. Não se acomodou ali na realidade da limpeza, porque você é uma profissional, né, e você sabia do seu talento, e nós estamos já com 23 minutos aqui de entrevista. Vamos lá. Bom, você também sofreu aí violência doméstica aqui nos Estados Unidos. Sim, foi de um relacionamento conturbado que eu tive aqui, quando eu cheguei. Como que foi, como você se relacionou com essa pessoa? Você já identificou esse comportamento? Ou você, como se diz, você passou algum tipo de
necessidade para você estar perto dessa pessoa, ou o seu comportamento chamou? Porque acho que quando a gente está em algum tipo de deficiência emocional, talvez a gente se coloca em lugares que não é pra gente. Exatamente. Pessoas que... É por isso que eu falo pra você. Eu saí de um lar totalmente desestrutural, né? E aí você vai carregando aquela desestrutura pra sua vida toda. Graças a Deus eu fui desbloqueada referente a isso. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, quando são carentes ou passam por alguma coisa na vida, você não consegue enxergar o relacionamento que você está vivendo. Não falo só mulher em si. Tem homens também que são vítimas. É verdade. Mas quando você entra no relacionamento com uma pessoa narcisista, você só vai enxergar que você está num relacionamento que está te fazendo ficar doente só depois. Depois e que você as ficou coisas doente? Eu tive uma época que eu fiquei doente. Doente de depressão mesmo. E como foi buscar esse processo de superação? Porque até nessa época você já iniciava com seus atendimentos, ou você já tinha lançado o seu estúdio? Não, eu só comecei, eu trabalhava na limpeza e fazia atendimento também, de unha, na minha casa. E você sofreu essa violência doméstica ainda nesse processo? Sim. Ok. É importante a gente dar exemplos, Neila, de como sair dessa armadilha. É uma armadilha, né? Muitas mulheres estão sofrendo violência doméstica. A gente até já falou algumas vezes. Violência emocional, violência física, violência psicológica, violência social. De você estar no lugar e a pessoa tá te perseguindo. Como você saiu desse processo e superou? Quais foram as estratégias que você usou que foram essenciais para você sair desse período difícil? Eu acho que foi quando eu cansei mesmo de viver aquilo ali. De ver, eu comecei a enxergar que aquilo ali não era a vida que eu desejava para mim. Porque a pessoa, quando ela é narcisista, ela faz as coisas e coloca você como errado. Entendeu? E você se sentia errada? Eu me sentia errada, porque eu tinha aquele sentimento de gratidão pela pessoa. Pela pessoa ter me recebido aqui. Foi uma pessoa que me recebeu, entendeu? Eu fiquei um tempo com ela. Querendo ou não, vamos falar, fez mal pra mim, mas fez coisas também que me ajudou. Mas eu ficava com aquele sentimento de gratidão, porque o narcisista, ele faz isso com você. Ele te cega, ele faz as coisas erradas e coloca você como culpado da história. E ele, como bonzinho, ele fica lá e se faz de vítima. E até hoje ainda eu tenho certeza que ele se paga como vítima da história. Eu que sou a vilã. Eu que fiz o mal pra ele, tá me entendendo? E o narcisista, ele é assim. Só que eu comecei a me ver que eu não queria aquela vida pra mim. Porque eu sempre tive, assim, uma fé em Deus. Por mais que, às vezes, né, diante da igreja, vamos supor, das pessoas da igreja, mas você não vive uma vida, né, perante a sociedade, ver como santa. Mas eu sempre tive uma fé em Deus. E em algumas coisas, temor a Deus também. Então, tipo assim, eu me via naquela situação, eu falava, Senhor, não é essa vida que eu quero pra mim. E eu tenho certeza que não é a vida que o Senhor quer pra mim. Então, de alguma maneira, foi esse que foi o estalo pra mim, ver que eu não queria viver aquela vida. E aconteceu uma situação que eu sofri, um abuso da parte dele, em questão de violência. Física. E foi quando eu consegui sair dessa situação. Porque das outras vezes que eu tentei sair, ele chorava, pedia pra mim voltar, ia atrás de mim. É o comportamento do entendeu? Abusador, né? Sim. Eu falo nem abusador, narcisista. Pessoa narcisista. Essa é a palavra certa. E aí esse extremo te deu a força, né? Porque de certa forma você já via que você estava no lugar errado, num relacionamento disfuncional, mas às vezes as pessoas não têm a força para se posicionar. Quanto tempo você ficou nesse cenário? 10 meses. Uau. Eu digo que a parte quando entra na violência física do narcisismo é a hora que você acorda. Não, ele já tinha algumas vezes demonstrado violência. Pegar no meu braço, me puxar o cabelo, entendeu? Só que aí você tá naquele envolvimento ali, eu acho que às vezes você nem gosta da pessoa. Mas aquela carência, aquela coisa, você fica cega. O medo, talvez. Né? De estar numa terra estrangeira, sem saber o idioma. Que bom que você buscou aí, né? A saída. Também fala na sua história, né, que você também passou pela depressão. Então você teve violência, você teve, né, de separação, tantos desafios, e você também passou pela depressão.
E, tipo, vira e mexe, a gente tem que tentar buscar sempre tá bem, né? Porque eu tenho, quando na época que eu tive depressão mesmo forte, eu tive crises de pânico. E às vezes as pessoas acham, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu tenho um jeito muito, vamos supor, falar a palavra assim pra você entender, um pouco bruta. Vamos supor, se eu tiver que falar algo pra você, eu vou falar pra você. E mesmo se eu falar ali pra você, eu falo pra ela, não, fui eu mesma que falei. E eu sou uma pessoa muito de franca. Hoje as pessoas estão acostumadas mais de viver de mentirinha. Ai, você é linda, não. Você é feia, você é bonito, você é bonito. Pra mim não tem ficar fantasiando algo que não tem que fantasiar. Então eu sou muito julgada por isso. Então as pessoas acham que sempre eu sou forte. Entendeu? As pessoas... Esses dias atrás teve uma cliente que foi lá no salão, ela veio de Miami fazer unha comigo. Yasmin, um beijo pra você, Que tá? chique. A gente tava conversando sobre as nossas feridas da infância. Ela também tinha uma ferida de infância. E ela falou que ela não julga as pessoas. Ela tenta compreender. Então as pessoas, elas preferem mais julgar do que conhecer. Então a pessoa julga o livro, mas não quer abrir ele. Entendeu? Verdade. Então, essas coisas assim, até hoje ainda, mas eu aprendi a lidar com a situação. Hoje eu digo assim, a pessoa gosta de mim, tá bom. Se não gostar também, não me importa. Não Não vai me te importa. afetar, Não né? me afeta mais. Você vai seguir a sua Eu vou vida. seguir a minha vida, sabe por E quê? antes te afetava porque você tava... Porque naquele detalhe, quando o buraco, ninguém presta pra meter nele. É só o seu, não é? Tá, manda! Então eu sou assim. Manda! Na hora que manda! foi pra mim tomar, ninguém me prestou. Então, não gosta de mim, gosta. Se Negócio não gosta, aqui é beleza, rasgado. não tem problema, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa, já errei muito com pessoas, não me pago de santinha, de boa samaritana, que sou a melhor pessoa do mundo, não. Mas quem tá hoje em dia, eu quero pessoas que realmente são meus amigos. Quero estar com pessoas que têm algo para me proporcionar. Não só pessoas que que queiram tirar algo de mim, entendeu? Não quero mais pessoas sanguessugas do meu lado. Quero pessoas que me levam para cima e que nós pegamos a mão de um do outro e vamos. Não quero mais pessoas que me puxam para trás. Esse é o meu vínculo de amizade. E hoje, se for para mim ficar sozinha, só eu e Deus, e meu marido e meus Tá filhos, tudo para mim certo, tá você tudo tá bem. certo também. Isso aí. Você tem que ter pessoas, né, que sabem mais que você. Sim. Que tem mais Eu que quero você, pessoas que venham querem agregar na mais. minha vida. que você. E eu vou agregar na vida dessas pessoas. Eu passei por situações ano passado que eu tinha pessoas só que me puxava para trás, que me sugava tudo que eu tinha. E quando eu mais precisei dessas pessoas, essas pessoas viraram as costas para mim. Então qual foi a lição que eu aprendi? Águia tem que andar com águia. Você quer voar? Anda com quem quer voar. Uau. Se você quer crescer, ande pessoas que querem crescer. Independente de cada ramo que cada um quer crescer. Denise é administradora, você tem seu ramo, ela tem seu ramo, eu tenho o meu. Então ande com pessoas que queiram crescer, que queiram evoluir na vida. Não só em todas as áreas. Eu quero evoluir hoje na minha vida, eu busco evolução em todas as áreas. Na minha casa, com meu esposo, na vida dos meus filhos, numa amizade, entendeu? Eu quero cultivar amizades boas, entendeu? Na minha vida. Eu quero isso pra minha vida. É o conselho que eu dou pras pessoas. É como diz o ditado, né? Se você não pode mudar as pessoas ao seu redor, mude as pessoas ao seu redor. Mude você, né? Coloca a cadeira para rodar. Vai Então, lá, Sílvia. Bota verdinho aqui, me empacada perde. aí, Volta gente. aí. Ele, uma vez você disse que lá no Brasil você quebrou. Né? Então você aqui chegou e você começou de novo a Sim. fazer seu próprio negócio. E essa parte de gestão você começou diferente? Ou como que está sendo assim, essa parte da gestão? Porque agora você também tem um novo negócio aqui. A parte de gestão aqui nos Estados Unidos, você montar um salão como eu tinha no Brasil, tem um pouco de dificuldade, me desculpe até falar, pela nossa comunidade. Eu creio que todo mundo tem seu sonho, todo mundo tem que ter seu sonho mesmo. Só que é muito difícil você arrumar mão de obras aqui. E também tem muita dificuldade a questão que tudo tem que ter licença. Você tem que ter licença do espaço, Desafio. você tem que ter licença como profissional. Então, as pessoas que estão chegando agora não têm ainda esse tipo de licença. Então, é um pouco
eu sinto dificuldade nisso. É Entendeu? mais desafiador. É mais desafiador. Mas hoje você procurou aprender sobre gestão Sim, para fazer diferente Sim. do que você sim, no passado, né? Você procurei estudar, fazer estudo sobre a área financeira, né? Gerir meu dinheiro, procurei. Graças a Deus as coisas estão melhorando e estão encaminhando. Por fato de eu começar a procurar e estudar. isso aí. Você não é obrigado a saber tudo sozinho. Volto sempre nesse ponto. Busca ajuda. É verdade. Interessante que vocês falando sobre business, me veio algo à cabeça. O setor da beleza é fundamental para a autoestima, né? Tanto da mulher quanto do homem também, né? Para elevar a nossa autoestima, né? A gente tem que se cuidar, e faz parte, o autocuidado e tudo mais. Como é que você enxerga o impacto do seu trabalho como neodesigner na vida das suas clientes? E teve algum momento especial, específico, em que você viu diante dos seus olhos algum tipo de impacto ou transformação por causa desses cuidados que você oferece no seu estúdio? Eu falo que impactar a vida das pessoas na beleza, eu acho que a gente... como posso dizer? Neila, mas você está sendo muito rude. Não. A gente não faz mudança na vida da pessoa por fato dela procurar seu serviço. Mas muitas das vezes ali na mesa você é uma psicóloga, você dá um conselho, você ajuda, entendeu? Às vezes você é colo para alguém, entendeu? Às vezes a pessoa ali não vai fazer só unha porque ela quer ficar bonita com as unhas bonitas. Ela quer ir ali só para conversar. Eu tenho várias clientes que elas vão lá elas vêm um dia, esperam o dia para chegar pra gente conversar. Olha, então quando você quiser só conversar Terapia. com ela, então a terapia é um pouquinho mais caro. Então tem Manicure tem que cobrar mais caro, viu? Hoje é com conversa sem conversa, né? Tem o meme, né? Tem um meme, Tem o com meme da tempo empregada assim. doméstica, que vai trabalhar e ela fica lá ouvindo. Ela fala assim, peraí, agora eu sou quem? Eu sou empregada, sou psicóloga. Mas nesse Não, eu vi o da manicure Essa que é assim, pegada. tem um valor normal, valor com, né, com consultoria. terapia, e tem o valor do tape, né? Esse dia eu tava falando com as meninas que trabalham comigo, até falei pra Bruna, pra Elisângela. Falei, velho, eu acho que vou fazer um curso de Psicóloga. terapeuta. Porque Coach. eu tive- Ideia. Aham, porque eu vou te falar, viu? Olha, como eu Vai ser sou, uma inovação. né, eu estava como psicólogo, né, não estou mais, eu quero dizer algo, que assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai ali, como se fosse um copo cheio, aquele Sim. copo tá cheio de coisa, e ela vai ali e vai jogar tudo no sei. E só que de vez ela buscar outro copo ou buscar outra fonte, ela vai de novo encher aquele copo. Uau. Então ela enche aquele copo e volta de novo e joga no sei. Sim. Por quê? Porque ela tá ali só para vitimizar. Para você, ela quer uma aliada naquela situação dela, ela não quer mudar. Então vai para você, aí vai para outra pessoa que faz a limpeza de pele, vai em outro lugar e sempre aquela mesma historinha. O copo tá cheio. Muda essa água, meu. Sai desse barro, Não, jacaré. mas o meu choque de realidade que eu dou nas pessoas, É. eu falo, teve uma cliente minha lá, eu não vou falar o nome, né? Ela, mas por que você não separa, tal? Não, por causa da minha filha, tal, não quero que ela se traumatize. Aí eu Tudo contei a minha desculpa. história de infância. Falei pra ela, isso que é trauma, gata. Acorda, né? Dá Aham, isso que é trauma. Vou te contar a Isso- história agora. Aí eu contei algumas coisas que aconteceu comigo na minha infância. Aí ela ficou assim, eu falei, isso que é trauma. Agora, viver infeliz, se colocar ali como uma base e ainda colocar a culpa na filha, né? O ser humano, assim, tem que trabalhar, nós temos que trabalhar o auto-reconhecimento da necessidade de mudança. Não é fácil, não. né? Não. Não é fácil, porque entra ego, orgulho, medo, vergonha, né? Vergonha, por exemplo, você deu o seu exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu casei e para eu me separar, para nós decidirmos nos separar, foi muito difícil. Por quê? Porque, poxa, a gente brigou com a cidade inteira para casar e agora nós vamos separar? Vamos ficar junto. Olha isso. Né? Temos Olha. que... Então, assim, foi difícil reconhecer que nós tínhamos que mudar e que nós tínhamos cometido um erro, né? Aí entra o orgulho, a dificuldade de aceitar que você errou,
de reconhecer que os seus pais estavam certos, é muito difícil. O ser humano realmente é uma cabeça que tem que ser estudada, né? É Bom, verdade. o empreendedorismo tá aí, nato na sua veia, porque você saiu de casa e foi sobrevivendo, e foi crescendo, foi para Portugal, teve essa experiência, veio para os Estados Unidos já numa pandemia, né? Começou a trabalhar na limpeza, porém não desistiu do seu objetivo, que você era uma profissional, montou o seu espaço, o seu estúdio, está atendendo no seu estúdio, mas você ainda estava ali inquieta, que eu conheço a sua história, você agora está em em mares diferentes, agora você está iniciando aí o seu processo de aprendizagem e também de empreendedorismo Sim. no marketing digital. Como é que é isso? Marketing digital com o seu estudo de unha? Bom, foi assim, eu entrei no marketing digital porque eu queria aprender a editar vídeo, a fazer vídeos, né? Para você mesmo. Pra mim mesmo, tipo assim, aprender a mexer com as minhas redes sociais do estúdio, né? Eu como profissional de unhas e tal. E aí eu comecei a ver que o marketing digital ele te dá Infinitas infinitas possibilidades. E eu comecei a me apaixonar pelo marketing digital. Então, eu tô mexendo com produtos afiliados, né, que fala, e infoprodutos. Eu mesmo criando meu infoproduto. Eu tô na criação de 2 infoprodutos. Então, na busca pelo melhoramento da sua empresa, você se apaixonou por pelo marketing digital e está aí começando a empreender. Você vai realmente virar uma empresa ou você ainda não pensou nesse processo de crescimento? Não, hoje assim, eu quero realmente virar uma empresa. Quero realmente trazer isso para minha vida, virar uma empresa. E você, quanto tempo agora, como que faz? Você continua atendendo? Quanto tempo você tira para estudar? Só para as pessoas entenderem que não é só na curiosidade, você realmente está se formando e buscando conhecimento. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Eu me arrumo, eu termino de me arrumar e tomar meu café por volta de umas 5h30, 5h40. Aí eu sento. Você é rápida. Não é? Aí eu tão sento na demorada. frente do computador, porque eu vou pro estúdio 9 horas. Então dá pra mim estudar das 6 até as 8. Aí eu saio de casa às 8 horas da manhã e vou pro estúdio. Quanto tempo você leva do seu estúdio na sua casa, Neila? A minha casa, como meu estúdio é em Low e eu moro em Leominster, de manhã eu demoro quase 1 hora pra chegar em Low. E você estuda, sai, vai buscar e volta. Então, gente, não tem segredo, né? Sim. Não tá. tem Visão, almoço. posicionamento e perseverança. Não tem almoço grátis. Se você quer alguma coisa, você tem que batalhar por ela, você tem que lutar por ela, você tem que se esforçar por ela. E eu tô terminando de criar meu infoproduto. Esse infoproduto eu tô testando em mim mesma, que é na área da saúde, de emagrecimento. E aí, em nome de Jesus, até dezembro eu devo estar lançando esse infoproduto. E em breve a gente vai estar aqui para saber mais sobre o sucesso do seu lançamento, né? Com Você certeza, vai voltar tem aqui que e falar pra voltar. gente e ensinar também pra nossa audiência como é que você fez. Sim. Gente, 41 minutos, 42 minutos, meninas. Só tá Passa bom. rápido, viu, Olha. Nele? Nele ainda tá nervosa, Nele? Não. Acabou. Ixi, pra mim esse podcast que durava 2 horas. Vocês estão com muito pouco tempo. Se deixar, dura mesmo, viu? Dura até Ó, 4. E tem gente aqui, tem a Irlanda Braga, Mamãe. né? Irlanda é a fã número 1 da Amora. Tem José Augusto, obrigado pela sua gente presença. da Bélgica. Ai, que legal. Abraço. E Kemily Luiz, né? Obrigada aí pela... Kemily Luiz, pela- beijo. o acesso de vocês. Gente, compartilha, comenta, manda esse link para outras pessoas. Nesse momento, tem muitas pessoas, né, meninas, que estão desanimadas, que estão pensando em desistir. Nós estamos em Setembro Amarelo, né? Que é Sim, o é. mês de atenção internacional voltada para o assunto da depressão. Esse assunto veio muito a calhar, a sua vida veio muito a calhar já no início desse processo de incentivar as pessoas a olhar para o outro, a detectar muitas vezes sinais que muitas vezes você, nossa, essa pessoa aqui está com problema, vou me afastar dela, não é a minha área, né? E apenas uma palavra, um exemplo de vida como o seu pode virar a chave na cabeça de uma pessoa, né? É verdade. Então, assim, vamos abrir a cabeça, vamos atentar para as coisas que têm acontecido no nosso meio, né?
Vamos lá, meninas. Você falou de abrir empresa, falou, né, de agora esses projetos que você tem. E a pergunta que eu tenho, você já tem um business plan para cada projeto desse? Você fez ou você começou assim, olha, eu tenho, você buscou um profissional para te ajudar com essa questão de fazer um business plan dentro dos padrões americanos, tudo, ou você está fazendo dentro do seu conhecimento? Eu faço dentro do meu conhecimento. Né? Na área de infoprodutos, eu ainda não busquei, porque infoproduto só depende de você. Não tem necessidade ainda de você abrir uma empresa. Mas quando eu lançar o meu produto, eu vou precisar de uma equipe. Sim, então eu quero aproveitar essa pergunta que eu fiz para você propositalmente para dizer que cada business que você tiver, você como uma mulher imigrante, você pode, independente do que o seu status, você pode ter grants do governo. Você pode ter acesso a dinheiro para os seus projetos com juros de 1,75 ao ano. Só que existe um critério. Para as mulheres, tem muitos programas. Então, mulheres, se vocês querem, qualquer o sonho de vocês, seja em qualquer área, vocês vão precisar de recurso financeiro. O zóio chega brilhou, né? Então, se você precisa, esse é o meu trabalho, ajudar vocês a fazer de forma profissional a que você tenha acesso. Então, eu digo, mas eu já tenho uma conta de business, mas você ainda não sabe pegar esse dinheiro, pegar esses grants, então precisa de alguém para te ajudar, e esse é o meu trabalho. Então, isso que eu faço com mulheres empreendedoras assim como você. Como Denise, Amora e outras mais que estão nos ouvindo aí. Vem aprender o novo. Mas, fazendo outra pergunta dentro da nossa programação, você diz da sua fé em Deus, né? Você falou da importância, né? Que você, se não tiver ninguém, só você e Deus você já está bem resolvida. Fala Sim. um pouquinho pra gente aí da sua fé, como que a sua relação com ele, o tempo que você tem com ele de intimidade, como que é isso? Olha, minha primeira experiência com Deus, se eu fechar o olho aqui, eu falo pra você certinho como foi. Lindo. Eu tinha 5 anos de idade, minha mãe com todas as dificuldades, com todos os defeitos dela, tinha o costume da gente sempre estar orando o terço. E aí eu lembro que eu queria uma boneca, não sei se vocês vão lembrar, mas na nossa época assim, era uma boneca que chamava Beijoca da Estrela. Você apertava a mãozinha dela assim, ela beijava. É. E aquela boneca, no tempo da minha infância, que foi difícil, era algo que eu queria demais. Demais. Eu desejava aquilo, queria Todas aquilo. as forças do seu coração. E não era atingível, né, para aquela época, né? Mas pra vida que a gente vivia, era caro financeiramente pra minha mãe Sim. comprar. E minha mãe falou, já que você quer essa boneca, então começa a orar a Deus, que Deus vai te dar. Então ali a minha mãe criou aquele vínculo de eu ter fé em Deus. E aí eu orava todo dia com a minha mãe, tal do Deus. Orava e pedia pra Deus aquela boneca. Gente, eu achava chato. Eu fiz isso também, minha mãe. Botava no estudo 6 horas. Pedia aquela boneca pra Deus. Aí até que um dia meu pai me deu aquela boneca. Uau, que legal. Ali pra mim, no meu inconsciente, eu cresci acreditando que a gente tem que ter fé em Deus. E é assim que eu Tá até hoje. tá até hoje. Registrou uma experiência, Registrou uma de experiência intimidade. de intimidade com Deus. De você entender que tem um ser superior, um Deus que te escuta Sim. e um Deus que te responde, né? E que você é digno de receber a resposta também. Sim. Lindo, lindo isso. Lindo, lindo. Amor, falar de Deus, ela fica derrete. Ela vai ficar aqui o dia inteiro. Não vai acabar esse Gente, as podcast, filosofias porque- começam a brotar do meu coração, mas vamos ser sucinta aqui. Você falou da sua mãe, vamos falar dos seus filhos. Você tem 3 filhos e foi Sim. mãe solo. Quais foram os maiores desafios de ser mãe solo de 3 crianças? Bom, na verdade, quando a gente casa, não vem na testa da pessoa o que vai acontecer, né? Então, eu acho que o meu casamento com o pai da Natália, ele não deu certo porque tanto eu quanto ele éramos imaturos demais para muitas coisas. Aí tudo bem, a imaturidade, casou de novo, jovem, né? Eu jovem, eu tinha o quê? Quando eu me relacionei com ele, eu ia fazer 15 anos ainda. Ele tinha 19, então a imaturidade, né? E aí, quando eu fui para Portugal e voltei de Portugal, eu conheci o pai dos meus 2 pequenos. Mas não vem na testa.
Hoje eu falo assim, eu quero me curar. Hoje eu tô buscando, assim, a minha cura, que eu quero ainda lançar. Eu quero escrever um livro sobre círculos viciosos na nossa vida. Coisas que a gente precisa curar. Porque eu acho que quando uma pessoa tem muitas feridas de infância, que eu acho que tudo que é decorrente na nossa vida, escolhas erradas, vem da nossa infância, pela infância que a gente teve. Eu conheci essa pessoa, eu acho que eu tava carente. E eu não conseguia enxergar os trejeitos, os erros que ele tinha de caráter, de tudo. E então eu me envolvi com essa pessoa, me casei, tá? Tudo certinho, tive as 2 crianças. E depois do casamento, da convivência, que eu fui enxergar que ele não era aquilo que eu idealizava pra minha vida. E ainda por muito tempo insisti 4 anos, por conta dos meus 2 filhos. Sempre os filhos. Sempre os filhos. Segura uma Entendeu? relação, né? E aí chegou um ponto que não tinha mais. Porque é uma pessoa, pra mim, é assim, um caráter assim, totalmente duvidoso. E o pior, que se esconde atrás da palavra de Deus. Uau. Esse que é pior, entendeu? Uau. Perigo. Então hoje, assim, ele não tem contato com as crianças por ele mesmo. Ele casou de novo, fez a vida dele com outra pessoa. Teve um filho com outra pessoa, com essa pessoa. Ele bloqueou os meus filhos do telefone. Só pra você ter uma ideia de como é a pessoa, tá? E é pregador da palavra de Deus. Bloqueou os meus filhos. Então, assim, eu que dou tudo pros meus filhos. Eu que Uau. sou o pai, a mãe e tenho a ajuda da minha irmã. Porque como eles estão em processo de legalização aqui nos Estados Unidos, eles estão ainda no Brasil. Então, eles estão aguardando o documento deles. Então, quem fica com os meus filhos é a minha irmã. Então, por mais que a gente tenha as nossas diferenças de família e tal, ela é o meu suporte. É minha irmã, ela que tá cuidando dos meus filhos pra até a hora de chegar de eu poder trazer eles pra cá. Uau. Bom, falar em filho, a gente se emociona, né? Dá aquele, né? E que bom que você realizou um grande sonho, que foi organizar a sua documentação para trazer os seus filhos, né? E, assim, a falta dos seus filhos é ainda um pedacinho do vazio que tem para ser preenchido aí nessa lacuna da sua vida, Sim. né? Que Deus te abençoe. Obrigada por você trazer aí a sua história de vida, né? Abrir realmente muita coisa que muitos têm vergonha de falar, né? Você, dos abusos, das deficiências que a gente cometeu que a gente comete durante a vida, né? Na área administrativa, na área pessoal, e trazer aí a sua resiliência, né? Contar um pouco da sua história resiliente para que a gente possa se servir de exemplo, né? Mostrar para as outras pessoas que não importa os caminhos que trilhamos, os erros que tivemos, isso não é razão para desistir, né? Que a gente continue a trilhar. E obrigada aí por ser tão aberta a falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que isso fez com que você melhorasse também, Sim, né? Falar sobre sim, isso e não se esconder. Sim. Antigamente Melhorar. eu nem tocava, como eu disse pra vocês. As pessoas perguntavam, Neila, sua mãe é viva? Eu falo, é viva, mas nunca ouvi você falar. Coisas assim que às vezes a gente carrega aquilo, a gente não se abre. Mas eu, assim, hoje eu tô buscando desbloquear esses fatores na minha vida, porque eu vejo que isso traz, às vezes, atrapalha o processo que a gente tem que passar pela nossa vida. De cura e de Processo crescimento. cura. E eu quero finalizar com um depoimento especial aqui para você, tá? É um depoimento, eu vou falar só o final, a pessoa, mas é um depoimento especial para você. Neila, quanto orgulho eu tenho de você. Ouvir a sua história desde o começo nos ajuda a entender, a entender as fragilidades, porque às vezes você é tão brava, mas quem te conhece de verdade sabe que você tem um coração enorme. Quem será? Quem será? Quem será, hein? Ai, Então, meu Deus. são pessoas que convivem com você, né? Que conviveu muito tempo com você e que foi quando ela falou, traz a Neila, né? Eu falei, poxa, é a pessoa que eu quero trazer. Porque assim, gente, hoje, vou falar uma coisa pra vocês. Ela vai falar assim, mas a Neila é grossa. Não é. Hoje as pessoas estão acostumadas com muito mimimi. É uma desculpa. É uma desculpa pra tanta coisa.
E que eu às vezes, assim, uma pessoa, às vezes, tá ali com a vida, tá com saúde, tá tendo trabalho, tá tendo dinheiro, e tá ali reclamando da vida, e tá com mimimi. E eu olho, assim, pra vida da pessoa, às vezes a pessoa acha que a vida dela é tão difícil, Que ela é o centro do tão universo, sofredora. né? Eu olho assim, penso assim, você não sabe nem o que é sofrer na vida. Quantas vezes eu tive que me levantar sozinha do pó? Eu não tinha ninguém, eu não tinha uma mão amiga pra me ajudar a levantar. E eu tive que me levantar sozinha. Então, às vezes, eu falo assim, Senhor, faça eu ser mais, como fala, mais branda, porque, tipo assim, como eu tive que ser muito forte sempre, então eu demonstro isso pras pessoas, mas eu também tenho fragilidade. Eu Medo, também né? sinto, eu também tenho medo. Pergunta pra Bruna, eu sofri um acidente ano passado de carro, até hoje tô meio traumatizado. Pergunta pra Bruna, falei, Bruna, vamos pegar um Uber? Ela falou, não, você tem que perder esse medo nele. Entendeu? Então, tipo assim, eu também tenho medo, mas eu sei de uma coisa, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Neila, É. se você tivesse uma mensagem para deixar para as pessoas que estão assistindo a gente agora, para aquela câmera, o que você diria? Do seu Olha, coração. Para Sem de... braveza, sem braveza. Vai, tenta, vai. Para de arrumar desculpa na vida, erga sua cabeça e só traça um objetivo. O único que te traz força e que tá ali com você, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, é a sua família e Deus. Mais ninguém. Independente das falhas que a nossa família. Família é um mal necessário. Porque quem vai estar junto ali com você, muitas das vezes eu briguei com a minha irmã. Bruna, manda esse recado pra você, tá? A gente já brigou muito, a gente já teve muitas indiferenças, mas eu amo a sua vida. Porque o que você tá fazendo pra mim, cuidando dos meus filhos, é algo assim imensurável. Não tenho valor no mundo pra te pagar. Te amo, minha irmã. Obrigada por tudo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a Neila. Obrigada pelas suas palavras, meninas. Que impacto, né? Obrigada, Denise. E é isso que é importante, trazer pessoas que têm histórias, que vão realmente contar a verdade, que vão realmente transpor, abrir a alma e mostrar que teve fragilidades, teve dificuldades e como elas alcançaram. Tem pessoas que também alcançaram os objetivos, passaram pelas mesmas coisas que você passou, mas passou diferente. A sua realidade serve para um, a realidade serve para outro. E se você está nos assistindo, gostaria de participar do nosso podcast, do nosso programa de rádio, entre em contato com a nossa produção. Nós já estamos aqui com 58 minutos. Maurício já está me olhando com o olho desse tamanho e vamos encerrar. Maurício, esse podcast tem que aumentar as horas, hein, velho? Com 45 minutos eu não tenho, não. Corta. De mais 2 horas. Preciso de mais 2 horas pra contar toda a história. Oi. Pessoal, fique com Deus. Tenha um ótimo final de tarde. Muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho, Obrigada. tchau, tchau. Beijo, Obrigada, tchau. pessoal. Beijo.